A regularização que eu trato aqui é a regularização de forma a recolher todos os meses, né? Aham. Então, abriu o CNO, tá regular. Começou a recolher todos os meses, você vai conseguir atingir um dos critérios ali, que é o fator de ajuste, dentre outras condições, né? Uhum. Então, tem abatimento por concreto usinado, por utilização de concreto usinado, Os métodos construtivos ali, né? argamassa usinada, né? Elementos em si. Elementos pré-moldados, seja de concreto ou de metal, ou de isopor, como está acontecendo agora, né? Tem muita gente construindo com. E por que que a perguntinha aqui pra galera entender o porquê disso? Por que que é mais barato usando esses tipos de elementos ou de materiais? Porque a Receita entende que você não pode ser bitributado, né? Uhum, Ironicamente falando, uhum. ela vai pegar, você vai provar para ela que a mão de obra aplicada naquele material No pré-moldado, por exemplo, foi fora da sua obra. Então, tudo que tiver uma mão de obra externa a obra, externa, você pode utilizar, né? Nem tudo, na nem verdade, né? tudo, mas ela vai definir Ela ali em define na norma norma quais os quais que tipos são aceitáveis, de exatamente. elementos que vai ter Gera esse muita dúvida, desconto. por exemplo, pra você ter uma ideia, aquelas laje pré-moldada, por exemplo, né? Uhum. Aquelas vigotas ali que a gente utiliza. Aquilo, por exemplo, não Não pode ser tem. considerado. Não há abatimento por conta da utilização desse material. Aham. Estrutura de telhado, né? O pessoal não utiliza também. Às vezes o pessoal utiliza madeira, às vezes utiliza perfil metálico, não pode ser utilizado. Como assim Então, não pode ser utilizado? não pode ser utilizado para abatimento no imposto, porque a receita Ma- ela traz o seguinte: tudo que tiver no telhado, na laje, no piso, não Não pode ser pode. utilizado. Ah, entendi. O que tiver na vedação externa da edificação pode ser utilizado. E na Ah, estrutura. e na estrutura. Só que a estrutura para a Receita Federal, ela não considera A ali a laje. laje. É, Ela, eu que escrevi a lei é minha, eu você escrevi aqui. atende, quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Show de bola. Então, Então, aplicando, trazendo para pro primeiro momento ali da obra essa observação, né? Pelo uhum. menos ali começar a recolher, aí você consegue atingir uns fatores de redução. E aí isso que eu trago para os clientes do INSS de obra, que o meu foco lá é realmente o dono da obra, né? O cliente final. Eu levo a redução para ele. Uhum. E agora trazendo para um âmbito mais de contratação de mão de obra. Uhum. O que eu percebi durante esse tempo todo que eu estou fazendo a aferição de obra? O dono da obra, assim, basicamente para conseguir barganhar descontos, né, conseguir comprar um material, uma mão de obra mais barata, ele acaba por optar em não solicitar a nota fiscal ou o recibo de pagamento, e aí acaba incorrendo e que você Hum. perde uns descontos ali, né? E aí, o que que você tem entendido aí que esse desconto da receita ele é maior do que muitas vezes esses descontos que o cara tem com o material? Exatamente, exatamente, exatamente. Então, só para esclarecer, né? O cara, o construtor ali, ele compra o material com desconto para não emitir a nota, E certo? perde o Só desconto que por ele não emitir a nota, ele perde o desconto da Receita Federal em que relação àquele geralmente é custo. bem maior. E aí Geralmente é esse bem maior. desconto da Receita Federal tende a ser maior do que o desconto que esse cara consegue Exatamente, comprando sem nota fiscal. exatamente. Isso é uma sacada Aí massa, hein? tem umas. Aí o Isso que aí que dá um acontece? corte, isso O aí, meu top. planejamento, eu faço um planejamento para que o cliente ele consiga o mínimo possível, né? Ele consiga o momento ótimo ali do desempenho do imposto. Então, Uhum. para cada obra, uma dúvida muito comum também, né? Que cada obra ela tem uma redução singular. Ela tem uma redução diferente uma da outra. Não adianta você querer Não comparar o desconto adianta, de um com o do outro. não adianta. Eu tenho um projeto, o projeto pode parecer igual, mas são muito N fatores que vão contribuir para aquela redução. Prazo de obra, tipo de material, execução. Então, cada projeto Uhum, tem uma redução diferente da outra, diferente uhum. entre eles ali, né? Às vezes você vai fazer uma casa praticamente o mesmo tamanho, Mas pode aí os elementos elemento diferentes, diferente, prazo diferente, então acaba que até a própria contribui. estrutura da casa às vezes pode ser diferente. Que nem a Exatamente. que você fez lá tem um vão maior na garagem e tal, né? Exatamente, né? Então, Aham. quem chega para mim que tem obra e que vai continuar fazendo obra, eu acabo criando ali uma consultoria para Uhum. prever para eles. Acaba que eu ganho muito menos, né?
acabo prevendo para eles e trazendo melhor retorno, porque eu já vou falar para eles, olha, desde o início faz isso aqui. Uhum. Ele acaba reduzindo muito mais do que reduziu nas anteriores, por exemplo, que ele não E atentou para quanto que esse percentual aí pode chegar a quanto aí que você consegue? Olha, quem chega para mim no final da obra, executei, terminei, tô com a Aí é Bits na mão. pequeno. Não, a gente consegue. Não, mas eu Consegue falo assim, mas o reduzir. desconto vai ser menor. É bem menor. A gente atinge patamares de 50%, 60%. Já chegando no No final, final. credo aí. Mas E aí vai ser com base nesses critérios. 50% ali, 60% Não, mas é aí vai muito ser com difícil. base nesse critério que você falou de Vários materiais. fatores, vários fatores. Quais são os fatores que você comentou da questão dos elementos, né? Então, vamos lá. Prazo de obra, né? O prazo de hora impacta também. Impacta. Entendi. E aí dentro do prazo... Não, continua. Prazo de obra. Prazo de obra, tipo de mão de obra, se você está utilizando MEI ou mão de obra CLT, o autônomo, né? Elementos de Estruturais. tipo que você está utilizando, elementos pré-moldados, utilização de argamassa, concreto usinado também influencia bastante. Uhum. É, Mais ou menos. deu branco aqui agora. Não, beleza, mas já foram 4 aí. E em relação você comentou ali atrás que é o ideal é ir pagando mensalmente ali, que você falou que... Por que é porque mais vantajoso nesse tem sentido? tem um critério que a Receita fala o seguinte, olha, se você me entregar a DAF ininterruptamente, Uhum. gente, tudo isso que eu tô falando tem pelo menos parte disso tá na IN 2021, Uhum. tá? Quem que tiver curiosidade pode ir lá olhar, tem tudo isso aqui que eu tô falando. Top demais. Se você, e lá ela fala o seguinte, no artigo 33, se você me entregar, que fala sobre o fator de ajuste, se você me entregar de forma ininterrupta, eu vou te dar Mais desconto. um desconto aqui de tanto. Ah, o leão quer din-din no bolso, né? Eles querem a previsibilidade ali, né? Então, e lembrando que esses fatores que eu falei para vocês de redução, eles só são aplicáveis para pessoa física. Isso era uma pergunta que eu ia fazer também. Então, no caso da empreita total, empreita global ali, o cara não tem O esses construtor fatores não vai ter. nenhum desses fatores. Não vai ter nenhum desses fatores. Não tem. Pessoa jurídica não tem fator de redução previsto ali na maioria dos casos, né? Existem algumas formas não é de. Mas Eu aí, não como digo é que o cara... reduzir. Mas, continua. Eu não digo reduzir. O que que eu falo basicamente quando a pessoa tem essa dúvida para mim, traz essa dúvida para mim? Não existe a redução para pessoa jurídica. O que existe é uma compensação. O que Qual acontece é a diferença? uma compensação é que você já tá a pessoa jurídica já está pagando o INSS da sua mão de obra ali, sua folha de pagamento. Sim. Eu consigo utilizar aquele INSS que ela está utilizando para compensar na obra que ele está executando, o que geralmente quase ninguém faz. É muito. O cara acaba pagando Ele paga duas o vezes, INSS. exatamente. Então não é uma redução, você concorda comigo? Na Sim, verdade é uma compensação, porque você é já uma tá compensação, pagando aquilo ali. exatamente. Mas aí ela estorna o valor ou você deixa de pagar aquele valor? Você deixa de pagar. Você compensa, né? Mas os caras também são filho de uma mãe, né? Porque é a mesma situação do banco, né? A Receita sabe que o cara tá pagando o INSS já de forma mensal ali, né? A Receita não tem como controlar isso tudo, então ela também. deixa isso pra gente. O INSS de obra é um imposto declaratório, tá? Uhum. Isso é muito perigoso. Eu sempre falo isso com o pessoal. Eu até tento falar no Instagram, vou ter que falar um pouco mais. Como se trata de um imposto declaratório, é você que vai dizer pra Receita o que você tá fazendo. É igual o imposto de renda. Entendi. Entendeu? E você pode ser preso Não se você não declarar cabe a de forma Receita, errada. Ela não tem capacidade de fiscalizar exatamente. o Brasil inteiro de Exatamente. Ela vai fazer ali uma amostragem se ela achar alguma incongruência, né? Sim. Então, geralmente, você recebe uma notificação, né? Uhum. Você é solicitado ali para apresentar um documento que você declarou ali no CNO, né? No cadastro. Na hora de fazer a aferição, você declarar alguma coisa ali. É uma coisa que acontece muito, para dar um exemplo sobre isso, é que o pessoal que tem feito a aferição de forma equivocada, eles incluem notas fiscais dentro do sistema para conseguir abatimento, e os abatimentos são ilegais, né? Acaba colocando em risco ali o dono da obra, né? E é isso que eu tento fazer, é isso que eu tento explicar para o pessoal, e é isso que eu trago de segurança, principalmente para
para quem tá vindo para mim, né? Aham. Meu contrato, pra você ter uma ideia, o contrato prevê que se tiver qualquer problema ali financeiro, a responsabilidade é minha. E eu não faço a aferição da obra com as credenciais do cliente ali, do ECAC, né? Aham. Que é através do ECAC que a gente faz. Eu faço com as minhas credenciais. Então, eu fico vinculado Mas aí ao CNO da obra você dela. emite um RT? Não precisa. Não Não precisa? precisa, não precisa. Eu presto o serviço lá como engenheiro civil, como autônomo, né? Uhum. Meu CPF fica vinculado ali no, Ah, então no CNO da obra. você se Eu me responsabiliza. Porque responsabilizo. você está sendo um terceiro ali naquela situação. Você não é nem um construtor e a construtora, o prestador de serviço. Exatamente. Você entra como um Exatamente. terceiro ali na situação. Uma pessoa habilitada para fazer de forma E aí o que correta. valida isso aí é só o contrato normal ali de serviço, prestação de serviço. E a procuração eletrônica que ela faz para mim, né? É uma procuração válida mesmo, uma procuração. Ah, massa demais, hein, É. cara? E aí, no caso, tem algum pré-requisito para fazer isso, esse tipo de serviço? O cara tem que ser engenheiro, tem que ser alguma coisa ou não? Não, Não não precisa. necessariamente. Até o momento a Receita não solicita nenhum tipo de Então é só o credencial. CPF mesmo ali. Só o CPF. Se Se você você falar fizer que errado. se você sabe fazer, pronto, só bota o CPF ali que tá tudo certo. Ah, entendi, Aí cara. tem as habilidades essenciais, né? Você precisa entender de projeto, Não, claro, eu você só precisa tô. Não, entender isso de aí contabilidade, fica você precisa entender. subentendido, né? Eu acho que o cara não vai Ó, confiar o que ali eu tenho, o num que eu Zé tenho, Ninguém, né? Mas eu falo assim, isso. é só pra. O que eu tenho percebido de principal erro hoje em dia é fazer aferição sem conhecimento de projeto mesmo, tá? Uhum, Porque o que que eu faço quando eu pego um caso para analisar? Eu preciso saber todas as áreas ali do projeto. O que que são áreas complementares? Eu preciso saber como fazer, como utilizar algum fator de redução para uma área que pode ser reduzida. Pra você ter uma uhum, ideia, a piscina, por exemplo, se ela for descoberta, a gente pode reduzir a área dela em até 75%. Né? E uhum. se ela for coberta, até 50%. Então, tem algumas áreas complementares, outras áreas que o problema disso tudo é que era diferente até 2020, E aí e saiu aí essa norma. mudou a regra toda em 2021, né? E as pessoas continuaram fazendo com Utilizando uma a regra regra antiga. antiga, as regras antigas. E Entendi. aí tá fazendo errado, tá colocando em risco aí o CPF do dono da obra. Porque, de modo geral, quem é que fica responsável por isso aí no dia a dia, assim? Quem que faz isso aí pro dono da obra? Quem tem feito isso, que eu percebo na prática, é um engenheiro, né? É um engenheiro, o engenheiro que é contratado pelo dono da obra, na maioria dos casos. É o cara, o técnico responsável, o técnico. Exatamente. Entendi. O que não é uma responsabilidade dele, né? A Sim. responsabilidade é toda do dono da obra. Ah, Só entendi. naquele caso que eu te falei que é Da da construtora. construtora. Cara, mas isso aí também é uma canseira, hein, velho? Então o cara construir, na verdade, ele acaba tendo uma responsabilidade ali que ele não. Ah, É. não, vou construir E isso aí aqui. acumula muita informação, acumula muita desinformação, né? Que o técnico ali que está fazendo, o engenheiro, o técnico que está fazendo a obra, não sabe disso. Uhum. Chega no final, precisa fazer ali a Tem que fazer na legalização, correria. traz um boletão aqui pros peitos do dono da obra, o dono da obra Tome. fica indignado. Fala assim, "Ué, mas não era responsabilidade sua saber disso?" Não, não é. E E o aí, pior é que o engenheiro nem sabe que não é. Entendeu? Ele ele acha que acha que é. é. Ele Ele acha acha que é que é. Aí o responsabilidade cara. É. Mas pelo menos é quem tem vindo para mim, eu tenho conseguido organizar orientar. e orientar, faço essa consultoria para o pessoal já levar e leva um desempenho muito bom ali pro contrato, né? Você fala, ó, eu já sei disso, você fica tranquilo aí, a regularização fica tudo por